Fala minha tribo, voltamos com mais um episódio de Curiosidades Mecânicas. Voltamos aqui com a Pajero, onde a gente vai fazer o remapeamento dela. E não é aquele remapeamento que todo mundo conhece de motor, né? Remapeamento que a gente vai fazer é remapeamento de câmbio. Já ouviu falar? Nesse episódio a gente vai conversar com o engenheiro que desenvolveu esse sistema e ele explica tudo pra gente. Dentre os ganhos que a gente vai ter no veículo, segundo ele, vai ser melhoria no consumo e na performance do veículo como um todo. Então, se você tem curiosidade de conhecer mais sobre remapeamento de câmbio, acompanha o episódio aí, vamos lá! Então pessoal, esse vídeo aqui é exclusivo para poder esclarecer todas as dúvidas, como é que funciona o remap. Vamos ter uma conversa bacana com o Lute, que explica detalhadamente como é que funciona esse remapeamento. Então o vídeo é um pouquinho longo, mas é muito interessante, veja até o final. E no final eu vou ensinar como você conseguir um desconto para fazer o seu remap. Fala minha tribo, chegamos aqui, estamos com o Lute do remap. Tudo bom? Tá aqui os equipamentos já tudo pronto para tá aqui na mão já o HD. Olha que top aqui. Ô Lute, tava conversando aqui rapidamente. Qual vai ser a diferença desse remapeamento? Todo mundo só sabe, só entende de remap de motor. A verdade é que aqui no Brasil é muito comum, inclusive você tem vários túneis muito bons no Brasil. Só que quando se fala de transmissão automática, só se fala de DSG e câmbios EF de BMW. Sim. Então você não tem outro câmbio, quer dizer, você tem um carro automático, você se fudeu, cara. Literalmente é isso. Então, o que acontece? Eu morei nos Estados Unidos 20 anos, fiz faculdade lá fora, sou engenheiro formado, e a minha especialização mecatrônica acabou tendo uma ênfase muito grande em TI. TI de câmbio, que é uma coisa que a Toyota fez um curso lá fora. Estudei 2 anos com os engenheiros da Toyota do Japão. Sim. E eles ensinaram como você consegue entrar dentro da TCU do carro, que é a central que comanda as marchas. Sim. Aí você fala, tá, mas existem câmbios automatizados, que não são tão eletrônicos assim, aí a gente vai chegar lá. Mas para vocês entenderem, um câmbio automático ou automatizado não tem embreagem. Sim. Ele tem um conversor de torque, que na verdade é... A minha esposa ligando, peraí. Amor, já te ligo aí, aguenta aí. No meio da gravação é assim mesmo. Faz parte. Então, o que acontece? Não tem embreagem, você tem uma bacia de óleo, que tem umas aletas, como uma turbina de avião, que abre as aletas e fecha. Sim. E quando faz isso, ele dá mais força ou menos força de compressão ali no conversor de torque. Tentando ser o mais genérico possível para não dar dados técnicos numéricos, senão vocês vão ficar tudo enrolado aí. Então, galera, o que acontece? A embreagem mecânica, quando você pisa, ela desacopla, e quando você solta ela, ela acopla de forma mecânica, com a ação de molas. Isso é tão violento, tão forte que ela acopla ali no platô, que depois de 80 mil quilômetros ela está toda comida como pastilha de freio. Sim, no câmbio automático, você troca o óleo. 50, 60 mil você troca o óleo e Zé Fini. O problema é o seguinte, a transmissão automática ela não joga para o chão, ela não transmite. Transmitir o quê? A força do motor para o chão. Existe uma perda aí. Então você tem 200 cavalos aqui nessa Pajero V6 Sport e vai para o chão 150, 140. Aí você, meu Deus. Por isso que a gente sente ela fraca, né? Você pisa, você escuta e o carro saindo como se tivesse 5 toneladas e não 1.800 e pouca, 2 toneladas. Então parece que o carro pesa muito. E um dos motivos disso aí foi uma coisa que eu achei interessante, você comentou lá que, no caso da Mitsubishi especificamente, né? É o mesmo câmbio de vários carros. Por exemplo, nós temos aqui uma L200 Triton, que tem o mesmo câmbio desse carro aqui, dependendo do ano dela. E aí você pensa, pô, peraí. Esse carro aqui é um, aquele carro ali é outro, e aquele carro é outro, e a Pajero TR4 que tá ali é outra. E pode ter o mesmo câmbio. Ou seja, aquela TR4, que é bem menor do que essa aqui, tem o mesmo câmbio desse carro aqui. E o grande problema nisso aí... Não, é a mesma relação de marchas. Isso que tem que deixar claro, porque quando a gente fala de relação de marchas, a gente está falando de engrenagens com dentes. Sim.
Então, como é que um carro daquele tamanho, com motor 2.0, 130 cavalos, tem a mesma relação de marchas de um carro deste tamanho? E no caso, e a programação continua a mesma para um pro outro, eles não modificam essa programação? O remap de câmbio, isso é uma pergunta muito boa. Aí quando você compara com o câmbio, é muito simples de entender. O câmbio não é da Mitsubishi, tá, galera? O câmbio não é da Mitsubishi, é igual a mesma coisa o Renegade. O Renegade tem o câmbio da Aisin, fabricante mundial de câmbios automáticos. Então, esse câmbio foi vendido para Volkswagen, para Fiat, para Jeep, para GM, para Citroën, para Peugeot. Então, quase todas as marcas têm câmbios da Aisin. Só que quando você olha os câmbios, você fala, pera aí, mas o Polo tem 1.0 turbo, 3 cilindros. O Renegade é 1.8 aspirado, agora 1.3 turbo. Como é que pode ter o mesmo câmbio? Ó, de 1.0 a 2.0 com o mesmo câmbio da Aisin. Tu acha que isso vai dar certo? Claro, o câmbio é bom, funciona. Ele funciona assim, ó. Ele é robusto, né, esse câmbio? É, não, ele funciona linear. Mas ele não sabe o que fazer em determinados motores. Certo. Então, você tem o Fiat Toro, que é extremamente beberrão e amarrado. Não anda, E esse gancho que ele falou aqui, a gente está mostrando a Pajero, mas lembrando, é para qualquer câmbio automático, qualquer né? um. Aqui, a gente adequa o câmbio pro motor. E o que você vai sentir? Quando eu falo que você tem um carro de 4 marchas, que parece que tem 9, a pessoa fala, não. Ô, gente, isso aqui é uma caixinha bacana pra caramba. Eu na verdade, procurei ele. Por que eu procurei ele? Eu não tinha pensado em fazer um remapeamento, que pra mim, quando eu ouvi isso, eu pensei que era pra quem estivesse preparando veículos e tal, né? Uhum. E aí eu procurei ele e falei assim, ó, eu tô querendo colocar um câmbio de 6 marchas, que é da Dakar, nesse carro, e você entende, você me indica. E outra, obviamente eu preciso fazer uma programação para esse carro, foi o que eu imaginei, né? Então assim, não adianta só colocar, porque o carro vai entender que tem 4 marchas. Então, e aí eu falei, você faz essa programação? Aí ele falou assim, não precisa disso não. Com o seu câmbio você vai conseguir ter 8, 7, 9 marchas. Acabei de mostrar para ele um cliente nosso de uma Pajero igual a dele, a 180 km por hora a 4.000 RPM. Foi, ele mostrou aqui, eu vi realmente. 4.000 RPM. Aí você fala, não, mas... Eu falei, não, presta atenção, é uma Pajero com pneu grande, pneu mud, com tudo, desenvolvendo com facilidade a velocidade de 180 km por hora. Não é uma coisa assim, ó, meia hora na BR acelerando. E a 4.000 giros a economia tende a ser boa, né? Não, porque... e ele estava testando ali final. Ele falou, não, Sim, bateu claro. 200 km por hora. Ele falou, Lúcio, com extrema facilidade. 200 na Pajero V6, hein? Pajerona aí. Não, então e chega. assim, ultrapassagens, retomadas, a famosa retomada de você estar na BR, na tua frente tem um bitrem de 24 metros. Você dá aquela olhadinha pro lado esquerdo e fala assim, eu acho que dá. Aí você, e o carro não vem torque, aí você desiste. Isso é o pior. Você joga o carro de volta para a direita, bota o capuz da vergonha. Isso é horrível, gente, porque aí você olha pro lado, passa um Clio. Aí você, nossa, que vergonha. Pra quem acompanhar o canal aí, né, vai ter um vídeo meu que mostrando subindo uma serra. Sim. E vai ter um também que eu fiz uma média de 0 a 100 para ver como é que foi a performance. Sim. A subir na serra é um local com curva, né, e íngreme. E a gente vê, eu quero perceber justo isso, essa relação que vai ter das marchas, porque a marcha ia para terceira, depois voltar a segunda, primeira às vezes, fugia. Nunca mais. E é isso que eu queria ver, que ele comentou que melhora muito isso. Nunca mais. Agora, quem tem um V6, cara, quer curtir o carro. Eu tinha um Azera antes desse carro. Pô, e eu andando normal, eu nunca gostei muito de ficar andando esse toque muito econômico. Eu andando normal fazia 10. Tem um colega que diz ele que tá fazendo 12,5, mas ele tá andando na rodovia, pegando rodovia. Claro, isso é consumo de rodovia. 12,5, isso andando a 80, 90 no máximo. Aí, e outra, gente, é melhor. sem pisar o pé, praticamente ele tá só beliscando o acelerador. Vendo que E ó, tudo original, isso é importante falar. Tudo que ele está fazendo aqui é original, não tira. Você pode comprar esse carro na concessionária e levar. Inclusive tem um vídeo lá no canal de um vendedor da Taika, que é uma concessionária Mitsubishi no Rio de Janeiro. Ele tem mais de 15, 20 anos de Taika. Chamou o chefe da mecânica da Mitsubishi e mandou dar uma volta na TR4 dele. Pra ver a diferença. O cara trouxe o computador, botou no carro, falou, cara,
eu não sei o que tu fez aqui, mas esse carro não é a TR4 que a gente está acostumado a andar aqui. Eu não achei absolutamente nada diferente da original. Pois é, ou seja, se um técnico lá da Mitsubishi viu isso aí... chefe da mecânica. E não achou, né, uma alteração na característica, isso aí você não perde a garantia, caso Nada. você esteja na garantia ainda do seu veículo. Mesmo seja um veículo usado, que está a garantia de motor e caixa, né? Porque eles então, não você têm perde. acesso ao parâmetro do câmbio. O câmbio é tipo atualizar. Quando se atualiza, o carro consegue entender o câmbio, consegue entender o motor e consegue entender o que tem que fazer para passar para o chão. Sim. Então você pisa menos, o carro anda mais e gasta menos. Então, gente, essa é a teoria. Essa aí, vamos encerrar com essa aí. Vamos sair para testar. E para nas trocas de marcha, ó, Ele isso, tá na... vai subindo, tá na primeira ainda, isso. Ó, trocou. E ele vai... Imperceptível, viu? Ele vai trocando desta forma até a quarta. Ele estica no máximo a 1500 RPMs e vai trocando. Então se você aumentar o giro aí, ó, aumenta o giro devagarzinho, ó. E mesmo descendo, começamos a descer, ó, trocou de novo. E isso aqui você gera uma economia cidade na teoria, né? Sim. Muito boa, porque você... Aí agora, se você pisa um pouquinho mais, ó, pode pisar um pouquinho mais, deixa ele trocar, tu viu que ele já vai mudar a reação, ó. Ó, alivia o pé um pouquinho, ó, trocou, isso, trocou de novo. Agora pisa, aqui vamos parar no sinal. O que acontece? Você aqui, você divide o pedal do acelerador do seu carro em 3 ou 4 níveis. Então você não tem mais aquela necessidade de pisar até o fundo do acelerador. Sim. Você pisa um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso você consegue, digamos, doutrinar o carro que está em aprendizado dos novos parâmetros, que ele tem que escalonar aquilo ali. Então você tem a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha e a quarta marcha. Só que no meio você tem a segunda ponto 1, segunda ponto 2, segunda ponto 3, terceira ponto 1. Que seria aquilo que você falou de múltiplas marchas, né? Isso, exatamente. Você tem as marchas, como direi, fictícias ou flutuantes ou fantasmas. Sim. Então, mas aqui, ó, temos várias subidas. A gente ali ia começar a subir. Temos as famosas pirambeiras mineiras, né? Que sobe e desce, desce. A montanha russa. Aqui eu senti diferença aqui, foi na saída aqui. Isso, você tem menos pisada e mais torque. Eu pisei menos e eu senti, o meu dava um solavanco. Tá vendo? Ó, você mal pisa na casquinha, ele já tá em deslocamento. Pois é, aí o que eu senti é que parece que ele subia a rotação primeiro, para depois acoplar. Vai trocar, ó, trocou de marcha já. Se você continuar subindo o giro, ele vai trocar para terceira já. Eu tô só beliscando no acelerador. Só beliscando, ó. Aí trocou de novo. Aí aqui, ó. Se vai você começar a subir. Isso, ó. É só manter o pé, não precisa acelerar muito não. Se você alivia o pé. Isso, ó, trocou. Passou. Aí é só segurar agora. Ele não vai trocar de marcha. Se você quiser acelerar, quer ver? Acelera um pouquinho. Que vai fechar o sinal. Mas ó, o torque vem imediatamente. E ele não sobe o giro tanto. Não, não subiu muito não, foi só 2.000 e eu senti... Isso aqui para mim ele ia subir pelo menos a uns 3.000. Sim, e muito rápido, ele ia subir meio descompensado. Não, e outra, eu só para vocês saberem, eu não pisei e afundei o pé não, só triscou. Só afundei um pouquinho, né? O que você sente é que a triscada que tu dá no acelerador é entendida pelo motor e pela transmissão agora. Eles estão casados. Então, você trisca um pouquinho, você vê a agulha subir um pouquinho. Certo. Você pisa um pouquinho mais, você vê ela subir um pouquinho mais. Antes não, você pisava um pouquinho, ele subia um pocão. E aí você pisava um pocão, ele reduzia uma marcha, jogava o giro para cima de 4.000, aquele uau, e você vê, e quanto mais você arrocha o pé, mais torque vem. Ele agora não patina tanto quanto patinava, porque ele agora entende a potência do motor. Então, por exemplo, aqui, ó, pode ir acelerando mais para ele desenvolver. Se agora foi que eu pisei, realmente. Daí ele joga uma marcha para baixo, entendeu? Mas é bem mais controlado. Você sente ele mais controlado. Então, o que você tem que fazer? Dividir o acelerador em 2 ou 3 ou 4 níveis. Você que sabe. Seria o inicial, onde você só tá beliscando, o intermediário e... Exatamente, não é isso, né? Você vai ver agora a segunda coisa que o nego mais reclama, que é
a descida presa, Certo. que agora não é mais presa, agora é solta. Entendi. Agora você só tem freio motor e freio. O freio caixa é manual. Você que tem que colocar no low, manualmente. Então, por exemplo, aqui, ó, estamos descendo. Repara no giro do motor. Estamos descendo. Ó, agora a pirambeira imensa. Ó, começou o giro motor, ó, 1500, tá preso, ó. Mas ele tá muito solto. Se eu não, Aí você se eu não vem frear aqui, aqui... ó, vem aqui, ó, pronto, caixa, ó, caixa entrando. Entrou primeiro aqui. Entrou a primeira, que é o low, Aham. mas é manual isso. Isso, ó, tá em freio caixa. Tá, agora você tá tô sentindo segurando o motor. o carro, tá vendo? Estamos descendo ainda. Então aqui à direita, ó, ao invés de pegar ali um trecho mais reto, isso. Aí agora voltamos a botar no drive normal. Você entendeu? O modo de redução de marcha caixa é manual, você bota quando você tem a necessidade. O que acontecia com o câmbio no drive? Ele entrava, tá no 3, isso. Ele entrava automaticamente o freio caixa. Entendi. E aí tu tava descendo uma serra a 2.000, 2.500, 3.000, o carro preso. Por que esse carro tá tão amarrado? Então, você viu ali o giro, a gente pegou uma pirambeira ali de 40 graus de inclinação ou mais, e o carro descendo a 1.500 giro, porque é motor só. Motor prendendo e o freio. Ah, eu tô pisando muito no freio, está desconfortável. Você vem aqui e manda uma reduzida na caixa. E não tem problema de passar marcha assim, não? Não, Aquela coisa que eu não sabia. nenhum. Então você não tem, ou seja, você pode passar ali, você Sim. descendo uma serra, pra você Sim. segurar mais no motor, né? Sim. Eu não sabia que poderia passar assim, sem problemas, Sim, andando. sem problema nenhum. Você tem aí as trocas inteligentes feitas eletronicamente. Então é muito legal por causa disso. Esse vídeo que você está fazendo, inclusive, era meu sonho de fazer, explicando pra galera e mostrando. Mas é que como a gente tem muito corrido, né? Você viu que já chegou mais um cliente. Já tem gente esperando lá, né? Entendeu? Então às vezes o ritmo é muito grande, não tem como a gente fazer um vídeo tão especificamente. Como ele chegou mais cedo, a gente tá até extrapolando. Você vê que minha esposa já tá cadê chamando o café? Coitada, vai tomar o café sozinha. Já tem cliente aí. Entra assim? Aqui à direita, pode subir. Só subir direto. E aí você vai fazer um vídeo legal na BR. Na BR. Na BR, eu cara, teve é surreal. Pra quem já tá assistindo esse vídeo desde o início, já postei, está mostrando aí. É. E aí eu fiz um teste ali de arrancada, né? Sim. Pra ver quanto tempo ele demorava pra chegar até 100. Sim. E um teste de performance do câmbio na subida, né? Sim. Uma coisa bem prática, Sim. porque assim, eu posso dar minha opinião aqui, e aí é muito difícil pra quem tá lá. Eu tô falando porque eu assistindo os seus vídeos, é um pouco... Eu não sentia muito assim, poxa, quanto é bom? O quanto é isso aí? Quanto é bom, quanto é diferente. Porque eu sei que é novidade, acho que é uma coisa nova e pra gente entender é só testando ou às vezes por esses experimentos, né? Que é o meu caso aqui. Quando a gente fala de potência, a gente fala de motor. Quando a gente fala de conforto, entrega de potência, a gente está falando de transmissão. Então, quando a gente faz a reprogramação, você tem que testar no teu próprio carro. Porque não tem comparativo. Você vai postar o 0 a 100 no teu carro, com certeza vai ter alguém ali que vai falar assim: a minha faz em menos tempo. Eu chamo a atenção que é no trecho que eu estou, às vezes é um trecho inclinado. E no teu carro. E com a minha tocada. Às vezes eu não sou um profissional da arrancada nem nada. E moto difere, veículos diferem um do outro, né? Então assim... O que tu vai reparar é, como eu te falei, você vai ter um controle muito maior sobre as marchas do teu carro agora. Ele não vai ficar naquela oscilação subindo serra, aquela coisa de... tem muito pouco, assim, eu vou dar a minha opinião melhor depois, mas assim, pelo que eu percebi subindo ali, ele não ficou indeciso as marchas. Exatamente. Tipo assim, parecia que ele... Ele obedece o pego. Parece que antes, quando eu acelerava, ela vinha segunda, às vezes eu enfiava a terceira onde não tinha que te enfiar, depois voltava pra segunda e primeira, quando eu pisava, ficava um pouco... Aí subia a rotação, depois voltava. É meio burra. Eu não vi isso agora aqui. Para você que ficou até o final do vídeo, para você conseguir o desconto, para fazer o seu remap, você se inscreve no canal Apache Motos e no canal do Remap, que vai estar aqui na descrição. Então, quando você for falar com o Lute da Remap, fala que a Apache Motos te indicou e ele vai conseguir te conceder 20% de desconto. Então não perca essa oportunidade, entre em contato com eles aí e se inscreva no canal. Abraço!